Estou aqui com a doutora Ana Maria Pellegrini, dermatologista, expert aqui da cidade de Campos, e hoje a gente vai falar sobre harmonização facial. Quem não quer ficar lindo, né? Tanto homens quanto mulheres, né, doutora Ana? Acho que não é só as mulheres que estão nessa parte de vaidade hoje em dia, né? Não, com certeza, né? A harmonização ela pode ser feita em qualquer idade e ambos os sexos, né? Então, o homem tem buscado muito nos últimos 10 anos, com mais informações na mídia, né? Tanto na parte de harmonização, como também no tratamento de doenças como a alopecia androgenética, que é a calvície, na parte também de estética oral, né? Com a questão dentária. Então, assim, hoje eu acho que as pessoas querem envelhecer bem, porque isso mostra que você tem cuidados, que você tem autoestima elevada, né? Então, cuidar do seu corpo, cuidar da pele, não é só ligado à estética. Então, está ligado à saúde, né? A pele é o nosso maior órgão, o que mais representa tudo aquilo que acontece de errado no nosso corpo. Então, você tem que ter aí os cuidados básicos desde a infância, porque eu digo sempre para as pessoas que o ideal é que você comece a fazer toda uma prevenção nos primeiros anos de vida, porque você já sabe que você é paciente minha há muitos anos, tudo aquilo que a gente vai apresentar depois dos 20, 30 anos, na vida adulta, está muito relacionado àquilo que a gente construiu no nosso patrimônio solar, de toda a agressão do dia a dia, pegando sol sem proteção, né? E eu já levei alguns puxõezinhos de orelha exatamente por conta disso, porque realmente há muitos anos que eu trato com a doutora Ana, e eu pegava sol e ela brigava que tinha que usar o protetor solar, e eu fui muito teimosa e hoje apareceram, é claro, as manchinhas indesejáveis, né? Mas com certeza ela agora está consciente e realmente a gente vai conseguir estabilizar isso daí. E em relação à harmonização de face, né, a gente consegue, nos últimos anos de 2005 para cá, com a evolução das técnicas, um envelhecimento muito mais bonito, mais natural, porque na década de 90, que nós somos das pioneiras na utilização de preenchedores à base de ácido hialurônico, a gente injetava praticamente tapando buraco. Então, a gente injetava o ácido hialurônico tratando debaixo da ruga, repondo o volume que o paciente ia perdendo com o tempo, né? Então, ele chegava com bigode chinês, a gente ia com a agulhinha injetando o ácido hialurônico embaixo da pele. Hoje, a gente não faz mais essa operação tapa-buraco, a gente não trata a ruga, a gente trata a causa da ruga. E a causa da ruga, normalmente as áreas de sombra da face, elas acontecem pela perda de sustentação, que a pele vai perdendo todo o suporte ósseo, muscular. Então, a gente vai, com o tempo, a partir dos 20, 25 anos, não só perdendo colágeno na pele, mas também a gente vai perdendo aquilo que sustenta a pele embaixo. É como você imagina uma almofada, né? A pele ali está na superfície, embaixo da almofada você tem o recheio, né? E aí esse recheio vai diminuindo. A gente perde massa óssea, massa muscular e também os coxins de gordura. Então, principalmente com 25, 30 anos, já há um afinamento dessa parte inferior da órbita e com isso, com a perda óssea nessa região, o paciente já começa a notar uma depressão, uma olheira mais funda, uma concavidade. Depois ele vai notando perdas ósseas em outras áreas, que vai variar de acordo com a genética daquela família, né? Então, alguns têm uma característica de envelhecimento X, outros têm uma característica de envelhecimento Y. Então, muitas vezes você vai perdendo sustentação óssea, coxinha de gordura nessa região do terço médio da face. E aí o que acontece? A pele desloca lateralmente para a região central e aí forma aquela linha, né, que incomoda muito. Então, o que a gente tem que fazer para abordar esses pacientes? Em 2005, através de um estudo do Dr. Maurício de Maia, que é um cirurgião plástico brasileiro que dá aula no mundo inteiro, ele é uma sumidade, a gente começou, então, a aprender com ele que a gente tinha que abordar esse envelhecimento, né, em 3D, né? Ou seja, a gente tem que abordar todas as camadas da pele e não apenas a pele, como a gente fazia na década de 90, que a gente tratava fazendo peeling, fazendo laser, e a gente não tinha uma noção
desse envelhecimento que ocorria também nas outras camadas. Então, primeiro, o que eu falo para o paciente, a gente tem que estruturar a casa. Então, primeiro a gente tem que dar suporte para as áreas onde o paciente está perdendo osso, coxim gorduroso, porque a gente tem várias bolsas de gordura na face que vão diminuindo com o tempo. E depois que a gente faz essa estruturação usando ácido hialurônico, que é um produto próprio da nossa pele, sintetizado em laboratório, que existe em diversas densidades para a gente escolher de acordo com a perda que ocorre naquele paciente, de acordo com a área, um tipo específico de ácido hialurônico. Então, quando a gente estrutura, a gente já devolve aquele recheio da almofada. E aí você volta a ter aquele rosto, né, mais jovem, com projeção da bochecha, com sustentação lateral. Depois a gente vai fazer o contorno. Então, a gente pode fazer todo o contorno. A têmpora é uma região que muitas vezes é deixada de lado e o paciente começa também a perder volume depois dos 30, 35 anos também nessa região. E aí a gente tem que manter essa região bem preenchida para manter a sobrancelha também na posição elevada. E o contorno da mandíbula, né, que o perfil também vai alterando com o tempo. Então, a gente tem que ter toda essa a posição da face. Imagina um triângulo com uma base invertida para cima, né? E esse aspecto de um rosto mais triangular mostra uma jovialidade, que com o tempo também vai sendo perdida. E aí a base do triângulo inverte, você fica com a base na região inferior. Então, é como se todo o rosto fosse derretendo. E aí, quando a gente faz esse contorno, a gente, então, já vai partir para o refinamento. Então, são sempre, assim, etapas fundamentais. Então, antes de tratar a ruga, a gente tem que dar todo um suporte. E aí, entra, né, a experiência do médico, que realmente, assim, envolvendo não só a experiência, mas senso estético, porque isso é muito importante, né? Quando a gente vai preencher, é quase que uma arte, a gente tem que ter, assim, muito senso de proporções para que você também não deixe aquela face hiperinflada, né? Com aquele aspecto, como você vê, às vezes, celebridades, artistas, né? Que o rosto está completamente desarmônico. Às vezes você vai olhar uma face e você só tem atenção para determinada área. E nem reconhece o artista. Exatamente. E, doutora Ana, uma coisa que eu percebo é esse modismo, né, de preenchimento labial. Hoje eu vejo meninas novinhas usando e todo mundo colocando por conta própria, né? Algumas chegam a parecer um bico de pato, né? Literalmente. Como que você, médica, qual é a sua observação em relação a isso? O que você poderia falar para quem está em casa assistindo? O preenchimento do lábio, quando bem indicado, dá resultados muito bonitos, né? Porque o lábio também tem que manter uma proporção na face entre nariz, queixo. Porém, aí entra o bom senso do médico, porque a gente não vai sair fazendo de forma banalizada em todas as pessoas. Então, eu sempre digo assim, eu não faço o que o paciente quer, eu faço aquilo que eu acho que vai ficar bom, que dentro daquilo tudo que eu aprendi durante anos vai gerar uma harmonia na face. Porque o paciente ele não tem noção do que é certo, ele não tem noção de proporção. Então, ele pode achar que uma celebridade tem um lábio bonito, é como ele chegar no médico e falar assim, eu quero o lábio de determinada pessoa, que eu achei que aquela atriz ficou maravilhosa. Só que ele não vai conseguir aquilo, não combina com a face dele. Tá ótimo, mas tem idade, restrição? Não, não existe uma idade. A harmonização de face ela pode ser feita até na adolescência, se realmente existe uma indicação. Então, o que é importante é saber se existe a indicação correta, tá? Para você consertar uma desproporção de um nariz, de um queixo. Então, tá ótimo, doutora Ana. Muito obrigada por receber o Viva Mais. Imagina, é um prazer, sucesso no seu programa que você merece. Obrigada, sucesso para nós. E quem quiser conhecer um pouco mais ou quiser tirar outras dúvidas, doutora Ana Maria Pellegrini atende aqui na Clínica Pele, tá? E pode vir, fica à vontade, né? Porque aqui ela tem todos os equipamentos, tem muita modernidade então, e ela está sempre atualizada. Com certeza. Fique ligado que ainda tem o programa Viva Mais.